Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, e nós vamos falar sobre esse esquisito tema aqui. Crê que não tem fé. Olha que coisa doida. Só a frase já tem o quê? Como que o indivíduo crê que não tem fé, né? Então, a fé dele é que ele não tem fé. Mas essa foi a realidade de um pai. De um pai que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo de número 24, que foi a expressão desse pai que quero dizer para os irmãos. O versículo 24 de Atos, ou melhor, de Marcos 9, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que coisa, né, irmãos? Na mesma frase ele diz que crê, mas na mesma frase ele pede para Jesus ajudar. Esse homem sou eu e você. Eu me identifico muito com esse pai aqui, porque é uma coisa interessante, irmãos, sobre esse tema fé. Quero expressar aqui a minha fé sobre esse assunto, que é uma bênção que todo ser humano tem, e Deus liberou para, eu creio assim, todo ser humano tem a fé necessária para ele se voltar para Deus. A fé, creio eu, que ela é um dom que Deus liberou para que ninguém seja desprovido da capacidade de se voltar, de se converter ao Senhor. A fé também é um poder, na minha crença, um poder independente que o indivíduo tem, e ele desenvolve essa fé, ele exercita essa fé. A fé pode salvar o indivíduo e pode condenar o indivíduo, depende do que ele faz com a fé que ele tem. O homem é livre para fazer uso dessa bênção que Deus liberou para todos e direcioná-la para onde ele quiser. Agora, a Bíblia fala de um dom especial. Esse já é mais específico, que é pessoas escolhidas pelo Espírito Santo para ter o dom. Olha só como esse texto é interessante. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, que eu vou mostrar isso para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Esta fé aqui já é um dom um pouco mais, é especial. A fé para se voltar para Deus, a fé para se converter a Jesus Cristo, toda a humanidade tem. Agora, esta fé de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que vem aí, são como se fosse assim, 3 dons, um coladinho no outro e começa com a fé. Essa já é algo que é um mistério e talvez você até possa tê-la. O que diz essa fé em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9? Ela diz assim, ó: há outro no mesmo espírito a fé, e há outro no mesmo espírito dons de curar, e outro operações de milagre. Esses 3 aqui. Essa é uma fé especial. A gente encontra alguns indivíduos com esses dons, são raríssimos, para que tenham uma fé que nos estimula a continuar. Agora, a fé, irmãos, para crer que Jesus pode, para crer em Cristo Jesus, para confiar nas promessas de Deus, na minha maneira de crer, todo ser humano tem. Agora, ele tem a liberdade de não fazê-lo, de não querer ouvir a voz de Deus, de não querer ir no direcionamento que Deus dá. Um dos personagens bíblicos que eu acho mais esquisito assim, com relação à prova da fé, é o próprio Caim. Impressionante, irmãos. Caim tinha fé para ofertar ao Senhor
mas a fé dele era que ele deu qualquer oferta. Caim ouviu a voz do Senhor, literalmente. Caim, por que você está assim? Se você não fizer o bem e você não vai ser aceito, você está sendo inundado por um desejo muito terrível, e você pode dominar isso. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 4. Sabe o que Caim fez, irmãos? Ouviu a voz do Senhor e decidiu desobedecer. Agora chegamos nessa passagem bíblica aqui. Isto posto, na minha maneira de crer, queridos, é que logo todos nós aqui temos a primeira característica da fé. A segunda, quem sabe você tem? Você já arriscou? Ou você fica tímido? Você já arriscou chegar diante de uma pessoa enferma e ministrar a cura daquela pessoa? Arrisque. Arrisque. É que a gente fica esperando sentir, né? Arrisque. Seja audacioso, tenha coragem, usa de ousadia, fala, olha, eu vou deixar para Deus isso aqui, mas eu vou pedir, eu vou ministrar. É que a gente fica, e se não acontecer, né? Mas arrisca, arrisca. Eu peço para Deus, irmãos, sempre muitas coisas extraordinárias, eu peço. E sempre repito isso muitas vezes, e eu passo toda a responsabilidade para ele. Vamos para o nosso personagem, esse pai aqui, que cria que não tinha fé. Qual é o contexto desse texto? Jesus havia se separado com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, teve aquela experiência tremenda no Monte da Transfiguração. Quando eles descem do monte, eles encontram essa realidade aqui. Em Marcos capítulo, essa passagem encontra-se também em Mateus capítulo 17, mas eu separei essa daqui porque tem uma expressão de Jesus muito legal aqui. O que acontece? Jesus chega ali e encontra o seguinte ambiente, ele e os 3 discípulos, e o primeiro ambiente que acontece ali, irmãos, é que está havendo uma discussão. Olhe para o versículo de número 14. Olhe para o versículo de número 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Olha o que alguns indivíduos fazem com a sua fé. Usa a sua fé para ficar discutindo, para ficar tentando provar a sua tese, a sua crença. Muito comum isso, pegarmos esse potencial poderoso que Deus nos deu para discutir, para tentar vencer os argumentos de outros, ou então provocar algum tipo de discussão. Fé que as pessoas usam para discutir. Só que de repente chega esse homem com uma expectativa, com uma fé que os discípulos de Jesus poderiam resolver o seu problema. Então ele tinha uma fé assim, que ele julgava que não tinha, mas ele fez alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz. Então ele tinha fé para que o seu filho poderia ser liberto. A Bíblia diz assim, versículo de número 17. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então ele os trouxe. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes alguma coisa,
tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, que drama, não é? Algumas coisas aqui mexem com algumas revelações importantes para nós. Esta realidade misteriosa do endemoniamento, da possessão demoníaca, experiências raras no nosso meio, porque ela não faz parte da ênfase ou da busca do nosso ministério, mas eles acontecem. Ninguém consegue explicar, mas é uma realidade. Pessoas que são vitimadas por possessão demoníaca, seres estranhos que entram dentro de um indivíduo e o possui. Outro detalhe muito interessante aqui: como Deus não faz acepção de pessoas, o diabo também não faz. Uma pergunta que Jesus faz para aquele homem é: desde quando aquilo está acontecendo? O homem fala: desde a infância. Então Satanás, como Deus, não faz acepção de pessoas. Ele ataca a criança, ele ataca o jovem, ele ataca o adolescente, o jovem, o adulto, o velho. É impressionante há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Outra coisa que Jesus está chamando a atenção de uma geração incrédula, que deveria usar a sua fé para resolver aquela situação. Então, muitas coisas são reveladas aqui. Existe um clima de incredulidade entre nós, existe uma dúvida no nosso coração, existe um será. E outra realidade que está aqui: a frustração, tanto do homem como dos 9 discípulos. Eu fico imaginando os discípulos fazendo o que Jesus ensinou. E é interessante, irmãos, que o diagnóstico de Jesus é que me chama a atenção. Se Jesus fosse um religioso qualquer, ele falasse assim: olha, vocês não expulsaram esse demônio porque vocês não subiram no monte junto com a gente. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala que estava faltando fé ali, chamou aquela geração de uma geração incrédula. Muitas vezes, diante de uma situação estranha a nosso cotidiano, vem uma coisa muito comum dentro de nós, que é o medo. E o que é o medo? O medo nos faz acreditar na ameaça, o medo nos faz acreditar no inimigo. O pai abre o coração com Jesus e fala assim: eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam, diferente de não quiseram. E o diagnóstico de Jesus foi exatamente isso. Jesus responde: ó geração incrédula, vocês não percebem que vocês podem resolver esse problema? Muito bem. Aí nós chegamos, irmãos, no outro ponto, o desafio que Jesus nos dá. Para mim, quero compartilhar isso com vocês, para mim é um dos textos mais desafiador assim. Isso aqui, irmãos, abre para N possibilidades. Olha o que Jesus fala. A Bíblia diz assim, ó, versículo 23. O homem já está cheio de dúvida agora. Ele fala: Senhor, se o Senhor pode, os seus discípulos não puderam. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. Aí Jesus usa dessa pergunta: se podes? Sabe assim? É muito desafiador isso. A nossa fé é desafiadora. Se podes, aí Jesus diz essa frase que é uma explosão na minha cabeça assim: tudo é possível àquele que crê. Pensa no mistério para mim, irmãos. Este versículo, eu não consigo explicá-lo. Muitas pessoas se frustraram. Muitas vezes fui desafiado a dar passos assim e me senti frustrado com isso. Mas muitas vezes já ouvi testemunhos de pessoas que foram desafiadas em determinado momento da sua fé e Deus honrou aquela fé. É impressionante isso aqui. Se podes, tudo é possível que crê. Aí vem algo que quero compartilhar com vocês. Por isso que eu digo que a fé é um poder extremamente assim, autônomo. Você pode usar a sua fé e alcançar coisas que o outro não alcança.
é algo que tem a ver com um indivíduo, tem a ver com que cada um enfrenta as suas dificuldades. Por isso, arrisque a crer, arrisque a fazer algo, arrisque, seja audacioso nisso. Esse versículo me coloca de tudo é possível que crê. Aí eu te acalmo o teu coração, vá para Jesus e faça. Eu estou fazendo isso, tá? Senhor, o que o Senhor quer que eu creio? Porque eu estou querendo crer nos negócios assim que o Senhor quer que eu creio? Porque, irmãos, a nossa carne é fraca, tá? A gente fica puxando o nosso tapete. A gente fica assim, meio, é a hora de fazer. Não, mas a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Eu quero isso. Geralmente a gente vai para o lado material das coisas. Ou então, aí Tiago fala assim, ó, vocês estão pedindo e não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Aí por causa de Tiago, eu peguei e falei assim, Deus, eu vou voltar para ti de volta. Se tudo é possível ao que crê, o que o Senhor quer que eu creia? Mas enquanto isso, irmãos, eu arrisco. Eu peço coisas esquisitas assim. Se um dia Deus abençoar, eu e Sandra tivemos uma experiência, que é antes da minha sogra falecer, é o seguinte, a gente conversou assim, falou assim, ó, nós não temos nenhum testemunho no mundo de cura de Alzheimer. Vamos pedir a cura dela. Vai que é ela. Irmãos, pede. Deixa com Deus. Então, tem algumas coisas assim que já está decretado, né? Não, isso aqui não tem cura. Uai, tudo é possível que crê. Você crê que Deus pode curar o Alzheimer? Se é Deus que pode, então peça. Tudo é possível que crê. E esse versículo também, irmãos, abre uma possibilidade assim. Por que você vê muitas coisas sobrenaturais? Você já ouviu testemunho de coisas sobrenaturais acontecendo fora dos nossos arraiais, fora do nome de Jesus. Eu acredito que é o poder da fé, o misterioso poder da fé, porque a gente vê testemunhos de coisas sobrenaturais acontecendo e aquilo não tem nada a ver com Jesus. Tem um livro, A Morte de um Guru, um indivíduo que se converteu, estou me esquecendo o nome do autor agora, mas eu li esse livro. Ele relata cada coisa, ele era um guru na Índia, ele relata cada coisa sobrenatural que acontece na Índia, na África também, muitas coisas sobrenaturais, e totalmente fora do contexto bíblico. Você quer ver uma prova bíblica? Lembra quando a serpente de Arão, ou melhor, lembra quando o cajado de Moisés se transformou na serpente? Os magos do Egito fizeram o mesmo. Eles transformaram o cajado deles em serpente. A diferença foi que a serpente do cajado de Moisés engoliu a dos outros. Olha, irmãos, até a segunda praga, os magos do Egito copiaram, fizeram acontecer a mesma praga, só não conseguia desfazer. Então, tudo é possível que crê. Isso para mim explica um monte de fenômeno entre muitas religiões. Agora vamos para esse homem. Quando se tem e não sabe? A resposta desse homem é, vocês lembram que ele falaram? Imediatamente, Jesus fala com aquele homem, Jesus diz para aquele homem que tudo é possível que crê, ele pede e clama para Jesus, o pai do menino. Eu creio, Senhor, mas irmãos, não é bem assim, eu já ministrei isso, assim, eu creio,
mas eu acho que eu não creio como o Senhor está querendo que eu creia. Tipo assim eu vejo esse homem, sabe? Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, essa expressão é tão tremenda que Jesus derruba aqui um paradigma religioso muito forte, que é a fé na fé. Esse homem abre o coração, ele diz para Jesus que ele não cria, que ele precisava ser ajudado. Sabe o que acontece? Eu já vi muitas vezes a culpa que é colocada no indivíduo que está sendo desafiado a crer. Você não foi curado porque você não creu. Fica pior. Não há uma paz que é dada, a gente tem que tomar muito cuidado com a fé, porque a ausência, o não de Deus, pode se transformar numa acusação de culpa. Com certeza está em pecado, por isso que Deus não te abençoou. Ou então porque você não teve fé. É impressionante, no mundo religioso, a fé pode se transformar em um fardo pesado, de acusação do outro, e eu já vi isso muitas vezes. A pessoa é constrangida, é acusada, é condenada, porque na observação do indivíduo, o indivíduo só não foi agraciado, o outro, porque não teve fé. Eu acho que alguns de vocês aqui já foi vítima dessa acusação. Você não teve fé. Talvez seja essa a lacuna que tem no teu coração. Eu acho que é porque eu não tenho fé. Esse era o problema desse homem. Agora, olha o nosso Cristo. Cristo negocia o inegociável para nós. O que é inegociável para nós? A fé. Não, você tem que ter fé. Esse homem falou que não tinha. Cristo então falou, então vai embora, já que você não tem fé. Mesmo ele declarando assim, a Bíblia diz que imediatamente, olha que coisa linda, olhe comigo por favor, para o versículo de número 25, a Bíblia vai dizer assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus negocia o inegociável aqui, irmãos. Há uma declaração de que não se crê, que não creio, Senhor me ajuda. Mas Jesus não está atrelado à fé de ninguém. Ele faz o que quer, com quem quer, quando Ele quer, amém, igreja? Mesmo diante dessa derrota desse homem, Jesus vai lá e cura. Agora, irmãos, a Bíblia continua dizendo, né? O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. A Bíblia diz que Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé, e entrega para o Pai. Agora, irmãos, nós nos identificamos com esse homem, eu particularmente. Agora veja como é possível termos um coração enganoso, que faz afirmações dentro de nós que não são verdadeiras. Por que ao nos identificarmos com aquele homem, eu quero dizer que você tem a fé que você precisa para ter a promessa de Deus se completando na sua vida, que é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, sobre todas as coisas somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Esse homem achava que ele não tinha fé, mas olha as atitudes que ele tomou, irmãos. Primeiro, ele estava com um problema, ele procurou Jesus, ele procurou os discípulos de Jesus. Aquele homem era um homem que tinha consciência do problema, e ele não tinha o problema como sendo do filho. Ele pediu para Jesus nos ajudar, ajuda-nos. Olha o versículo de 22, ele tinha consciência do que o filho tinha, ele era um homem que viu a angústia do filho desde a infância. Esse homem pega esse problema e vai em busca da solução.
Só saia em busca da solução quem de alguma forma tem fé. Esse homem tinha uma fé. Ele talvez queria um modelo de fé. Talvez ele olhava assim e falava assim: eu queria crer como fulano ou como cicrano. A gente não tem umas pessoas assim, que são exemplos de fé para nós? Mas não, este homem tinha comportamentos de quem tinha fé. O diagnóstico dele sobre si é que ele precisava. E aí, queridos, nada mais certo do que irmos para a fonte de quem pode me ajudar. Não desista, porque você está sentindo que não tem. Esse homem, talvez frustrado pelo ambiente que foi criado em volta de si, discussão dos religiosos, os discípulos impotentes ali, e depois chega Jesus, ele mesmo fala: bom, Jesus, se podes, faz alguma coisa. Mas esse homem era um homem que tinha fé, sim. E você pode ser essa pessoa que crê que não crê. Mas veja direito, se você tem essa consciência de que Deus lhe deu a fé que você precisa para você, principalmente para se voltar para Ele e também para vencer os desafios da sua vida. E por fim, irmãos, eu quero concluir. Quando Jesus entrega aquele menino para o pai, logo depois ele aplica o ensinamento. Olhe comigo para o versículo de número 28. Depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, é muito interessante esse texto aqui. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Qual é o ensino daqui, irmãos? A gente precisa ter uma consciência do que é que estamos enfrentando. Algumas vezes, isso é entre você e Deus, tá? Tome muito cuidado com as receitas religiosas. Você vai receber muitas vezes uma receita, mas você tem que fazer isso. Mas existe algumas situações em que você vai falar com Jesus. Jesus quer que você trate com Ele isso. Esse é o ensinamento que dá aos discípulos para mim, quando eles depois procuram Jesus: o que foi que aconteceu? Jesus, vamos conversar sobre isso. Veja, e que situação que é essa? E quais serão as atitudes que você precisa tomar? Fale mais com Cristo, esforce mais um pouco. Tem situações que você precisa se preparar melhor. É isto que me ensina quando Jesus fala: olha, essa espécie de demônio aí é meio encruado, tá? Ele só é vencido através da oração e pelo jejum. Não vamos minimizar só nisso, mas vamos, irmãos, pensar no princípio. Eu preciso falar mais com Jesus sobre alguns desafios da minha vida. Eu preciso ser sensível aos comandos que Ele vai me dar. E o comando pode ser um período de sacrifício, de jejum, de busca, atitudes que Jesus vai mandar eu fazer, decisões que eu preciso tomar, e tudo isso estimulado pelo poder já liberado por Deus, que é a fé. Então, deixa eu terminar aqui dizendo para vocês o que eu creio. Já compartilhei isso com a igreja várias vezes. Não duvide. A tua presença aqui,
O estar aqui já é uma prova de que você tem uma capacidade dada por Deus. Você não precisa crer que não tem. Creia. Tudo é possível ao que crê. Amém?